Fala moçada! No vídeo de hoje, aqui do Enfermagem Compartilhada, a gente vai começar uma série para conversar sobre diabetes. Quer conhecer um pouco mais sobre essa patologia? Fica ligado e vem comigo. Falar sobre diabetes na enfermagem é de fundamental importância. A gente tem muita atuação dentro do atendimento a pacientes com essa patologia. Mas para isso é importante a gente entender como ela funciona. Então aqui a gente vai fazer uma série de vídeos para conversar sobre essa doença. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a fisiopatologia do diabetes e os tipos mais comuns que a gente vai encontrar aí no nosso dia a dia, nas experiências clínicas. O diabetes nada mais é do que um conjunto de desordens metabólicas no nosso organismo que vão resultar numa característica que é comum, que é fundamental para que a gente entenda e processe essa doença. A hiperglicemia, o acúmulo excessivo de glicose na nossa corrente sanguínea. Para que a gente entenda o diabetes e como se dá a sua fisiopatologia, a gente precisa entender então como é que o nosso organismo ele processa normalmente esse controle glicêmico. Esse controle glicêmico ele é forjado pelo organismo para que os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea não fiquem muito elevados. Existe um hormônio que é produzido no pâncreas, que é chamado insulina, que vai ser liberado na corrente sanguínea depois que a gente se alimenta, por exemplo. Quando a gente ingere carboidratos, uma quantidade alta de glicose é jogada, injetada na nossa corrente sanguínea. Só que a glicose ela é uma molécula grande demais para entrar na célula. As células, então, elas vão precisar de ajuda para absorver essa molécula de glicose. Lá no pâncreas, as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem a insulina, vão receber um estímulo do nosso cérebro toda vez que a gente se alimenta. Nesse momento, essa síntese, essa produção de insulina vai aumentar por parte das células beta-pancreáticas, que por sua vez vão liberar uma quantidade maior no nosso corpo, aliás, na nossa corrente sanguínea. A insulina, em conjunto, em parceria com algumas proteínas específicas das células, vai trabalhar para que essas moléculas de glicose sejam absorvidas do lado de fora, ou seja, da corrente sanguínea, para o lado de dentro da célula. Assim, essa célula vai conseguir absorver e realizar todas as outras atividades necessárias para a manutenção das nossas atividades metabólicas, uma vez que ela vai conseguir transformar essa glicose em ATP. Esse controle glicêmico ele acontece também em casos onde os níveis de glicose no nosso sangue são baixos. Quando isso acontece, outras células também lá presentes no pâncreas vão liberar um outro hormônio que se chama glucagon. Esse hormônio ele vai fazer com que os níveis de glicose no nosso sangue se elevem para que você não entre em um estado de hipoglicemia. Conversados então sobre esses mecanismos de controle glicêmico que nós temos aí pelo nosso organismo, agora a gente pode voltar a conversar sobre diabetes. Bom, existem vários tipos de diabetes, mas dois são primordialmente conhecidos e amplamente difundidos nos nossos estudos e também na nossa prática clínica. Eles são o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. No diabetes mellitus tipo 1, as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem a insulina, elas serão destruídas. Isso pode acontecer de maneira autoimune, ou seja, quando o próprio sistema imune da pessoa destrói essas células, interpretando que elas são possíveis invasores, e aí, consequentemente, a insulina não vai ser produzida e a glicose, por sua vez, não vai ser absorvida pelas células, ou ainda elas podem ter sido destruídas por alguma razão que não se conhece. Nesse caso, a pessoa que possui essa patologia ela vai precisar fazer reposições de insulina de forma exógena, ou seja, ela vai precisar sim aplicar diariamente insulina para que as células do organismo possam absorver essa glicose para dentro e aí, a partir de então, realizar as suas atividades metabólicas. Então, o diabetes mellitus tipo 1 é o tipo de diabetes onde as pessoas que a possuem vão precisar dessa administração exógena de insulina. Já o diabetes mellitus tipo 2 é o diabetes mais conhecido. Ele acomete 90% dos casos
que nós temos de diabetes no mundo. As causas ainda não são totalmente conhecidas, mas o que a gente sabe é que possivelmente ela aconteça devido à junção de fatores genéticos, ou seja, predisposições que são hereditárias, com fatores comportamentais ou ambientais. Esses fatores são principalmente o sedentarismo, a obesidade, também como um fator de altíssimo risco para o desenvolvimento de diabetes, e o envelhecimento. O que acontece? O organismo ele não vai deixar de produzir a insulina como ele deixava ali no diabetes mellitus tipo 1. Nesse caso, o organismo ele vai desenvolver uma resistência à ação dessa insulina. Algumas proteínas que ajudam aí a insulina a ser processada dentro da célula para que ela consiga então agir juntamente com elas e absorver a glicose, algumas dessas proteínas vão deixar de funcionar. E nesse momento também vai existir um acúmulo de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, a hiperglicemia vai se instalar, podendo futuramente ser instaurado um caso de diabetes mellitus tipo 2. Geralmente, se esse diabetes tipo 2 é diagnosticado cedo, é possível um controle através de terapia medicamentosa e mudança nos hábitos de vida. Porém, essa diabetes é uma diabetes que nem sempre, aliás, na maioria dos casos, não apresenta sintomatologia. A pessoa só vai descobrir que tem diabetes depois que a doença já está instalada por muito tempo. Portanto, é importante que você esteja em dia com seus exames, investigando possíveis casos de diabetes que você possa ter tido na sua família, e se você também se enquadra nos outros fatores de riscos que a gente apresentou aqui no vídeo. É importante que a gente saiba diferenciar esses dois tipos de diabetes. O tipo 1 é aquele onde o organismo não tem mais as células beta-pancreáticas, ou seja, ele não produz mais insulina, e a pessoa vai precisar de insulina de fora para que o organismo processe de maneira normal a sua glicose. E no tipo 2, que é aquela que é mais conhecida, o organismo ele ainda produz a insulina, mas nós desenvolvemos uma resistência à ação desse hormônio. E, portanto, os níveis de glicose também se elevam. Bom, de maneira geral, essa é a introdução, nosso vídeo introdutório sobre diabetes aqui no nosso canal do Enfermagem Compartilhada. Fica ligado que nos próximos vídeos que a gente vai postar aqui no canal, a gente vai detalhar um pouco melhor isso. Vamos falar sobre níveis diagnósticos e fatores de diferenciação para você entender melhor como isso se aplica na prática. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Qualquer dúvida ou sugestão, me deixa saber aqui nos comentários. Curte ele, compartilha com seus amigos da faculdade, da universidade ou daquela pessoa que precisa entender um pouco mais sobre diabetes. E no mais, um super beijo e até a próxima. Não deixa de seguir a gente no Instagram, @enfermagem compartilhada. Tchau!